Ministros e políticos brasileiros estão reunidos na capital portuguesa hoje para o Fórum de Lisboa. Esse evento é organizado pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e nessa edição vai discutir o mundo em transformação, direito, democracia e sustentabilidade nessa era inteligente, né? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso correspondente, Américo Martins, que está lá, em Lisboa. Tudo bem, Américo? Ótimo dia para você, boa quarta-feira, um calorão aí, antes de mais nada, né? Olá, Renan, muito bom dia para você, muito bom dia para todos que nos acompanham. Exatamente, Renan, muito calor aqui em Portugal, nessa primeira onda de calor que atinge a Europa e especialmente os países no sul do continente, como é o caso aqui de Portugal, Espanha, França, Grécia, inclusive com algumas informações de incêndios florestais que já estariam começando em alguns desses pontos. Agora, aqui, Renan, na reitoria da Universidade de Lisboa, onde está acontecendo esse fórum, nós também vamos ter uma temperatura alta, porque nós temos muitos representantes da República Brasileira aqui em Lisboa, discutindo vários temas nesse Fórum Jurídico de Lisboa, como você disse, organizado pelo decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes. Muitas autoridades vieram aqui participar desses debates, que vão incluir questões como inteligência artificial, mudanças na legislação em relação ao meio ambiente e vários outros pontos. Mas, sem dúvida nenhuma, Renan, uma das grandes discussões de bastidor aqui vai ser sobre as disputas entre o Executivo e o Legislativo, inclusive com relação à regulamentação do IOF, agora que o governo federal levou a disputa para o Supremo Tribunal Federal. Esse assunto vai permear todas as discussões aqui nos bastidores. Nós temos, Renan, só para você ter uma ideia, aqui em Lisboa, neste evento que está começando agora, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos ministros do governo Lula, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que entrou com essa ação ontem em nome do governo federal no Supremo para tentar reverter a decisão do Legislativo, do Congresso Nacional com relação ao IOF, dizendo que não era uma prerrogativa do Congresso legislar sobre um decreto presidencial. E nós temos também muitos parlamentares, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, que acabou de fazer o seu primeiro discurso, Renan, e ele tocou nesse assunto, inclusive. No finalzinho do discurso do Hugo Motta, aqui na sessão de abertura, ele disse o seguinte: eu não posso deixar de registrar aqui o compromisso da Câmara dos Deputados com a agenda da eficiência e da sustentabilidade fiscal do Estado. Ele disse que essa é uma das principais pautas da Câmara dos Deputados para os próximos meses. Não falou diretamente do IOF, mas disse que vão ter várias discussões sobre esse tema. E ele também concluiu da seguinte forma, que é preciso fazer uma reforma da administração pública, Renan, porque o Brasil não pode continuar a oferecer um serviço público analógico a uma sociedade digital. O presidente da Câmara deve dar uma entrevista logo mais, nós vamos transmitir aqui, vou trazer para vocês essas informações. Agora, Renan, eu também apurei aqui, conversando com muitos dos participantes, que existe uma tendência de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 dos quais estão aqui, a maioria do Supremo está aqui em Lisboa, existe uma tendência de tentar encontrar algum tipo de negociação, criar um espaço de negociação entre o Executivo, o governo federal, o presidente Lula, e o Legislativo com relação à questão do IOF. E por que o STF estaria tão preocupado em tentar encontrar alguma forma de conciliação entre os poderes, Renan? Porque não interessa ao STF, mais uma vez, se desgastar sendo o árbitro de disputas entre os poderes. É claro que o Supremo tem essa função como a Corte Constitucional, mas muitos dos ministros, segundo uma apuração com algumas pessoas que eu conversei aqui, têm interesse em baixar os ânimos, em criar espaço para essa conciliação. Nós vamos entrevistar o presidente Hugo Motta e vários outros ministros aqui para tentar confirmar essa tese, essa inclinação do Supremo de tentar encontrar algum tipo de conciliação entre os poderes. Renan.
Obrigado, Américo Martins. Então, conto com você. Você, de fato, é o nosso olhar aí em Lisboa. Aliás, Lisboa que nesse momento, apesar de calor nas ruas, o termômetro também está bem alto aí nesse encontro no fórum. Presidente da Câmara, Hugo Motta, ministros por aí e com certeza nesse momento tensionado entre os poderes, de tensão, onde a corda está esticada, né? Tudo que vem daí a gente vai precisar entender o recado, sobretudo conto muito com você. Obrigado, Américo, por enquanto.